Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está conosco aqui hoje é o nosso amigo Léo Black. Deus abençoe, Léo Black. Quem fala é o Clécio Lima e Mônica Oliveira. Hoje nosso convidado especial, Léo Black. Léo Black, seja bem-vindo nesta manhã de hoje. Você que nos assiste, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Léo Black hoje é o nosso convidado. Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos que estão assistindo esse programa. É uma honra estar aqui junto com o pastor Clécio, com a pastora também. E a mensagem vai chegar até você. É isso aí. Glória a Deus. Léo Black é cantor, assessor musical da CIEG, responsável por descobrir talentos gospel, produtor de eventos, atua em produção de projetos musicais. Como foi seu encontro com Jesus? Oh, glória. Essa é uma palavra muito importante. O encontro com Jesus. Isso é muito importante para mim e para você. Cada um de nós temos um encontro com Cristo. Às vezes a gente não testemunha porque a gente tem vergonha de falar. Eu tenho, não tenho um jeito de me comunicar, mas cada um de nós temos um testemunho e um encontro com Cristo. Meu encontro com Cristo foi através da minha mãe de oração, né, que sempre intercedia pela minha vida e sempre apontava o dedo na minha cara nas madrugadas, quando eu chegava muito doido. E a minha mãe apontava o dedo na minha cara e falava: um dia eu vou te ver no altar louvando o nome do Senhor. E o meu encontro com Cristo foi praticamente no mês de julho é isso, época de festa junina, né? Me convidaram para um arraial na igreja, e esse arraial aconteceu lá em Santo Amaro, e aqui em São Paulo, e me fizeram esse convite. O meu irmão, ele pegou e falou: vamos lá, vai ser legal, vai ser bacana. Quando cheguei lá, tinha bastante jovens, e a mensagem foi lançada, e um pastor de 22 anos de idade, ele olhou para mim e falou... Como é que foi a frase que ele falou? Fazei prova de mim e vê que eu sou o Senhor na tua vida. E aí eu no mundão, perdidão, eu no meu pensamento, poxa, ninguém nunca me desafiou no mundão e fazer prova do Senhor Jesus Cristo. Eu peguei e falei: eu vou lá ver qual é que é fazer prova de Cristo. E aí ele fez o convite para me aceitar Jesus, e eu aceitei a Jesus, e daquele dia para cá, 20 anos, minha vida foi transformada. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, né? Que coisa linda, né? Jesus é fiel, né? Quando Deus chama, é tão bonito esse chamado, né? Esse primeiro amor, o Senhor tirar você, é coisa do Espírito mesmo, né? Para você estar no lugar e se decidir naquele momento em levantar a mão e servir a Deus. É um confronto, né, pastora? Um confronto, me desafiou. E eu fui lá na frente e aceitei. E até porque para aceitar Jesus não é do dia para a noite, é um processo. Né? Quando a gente passa por uma situação desse, o desafio, a pessoa desafiar, que nem esse jovem te desafiou, exato. Deus teve coragem de estar lá, sim, né? E Deus fez algo extraordinário na sua vida, o grande homem de Deus. Olha, coisa linda, viu? O pastor falou do processo, o processo que eu passei na igreja foi de 3 meses. Mas foi 3 meses, me falaram para mim: Léo, o que você quer? Ir para uma clínica de recuperação ou você quer ficar aqui com a gente? Eu falei: não, eu quero ficar aqui na igreja. Aí eu me internei na igreja. O pastor pegou e falou: Léo, para você não ficar sentado no banco, amarelando o banco da igreja ali, sem ter o que fazer, eu vou te colocar para você fazer alguma coisa na igreja. Eu achando que eu iria cantar. Eu já gostava, né, de cantar rap, cantar reggae e tal. Isso no secular, no mundão. E eu gostava de cantar muito rap, né? Racionais e tal. E aí eu achei que o pastor já iria me colocar lá para cantar no altar. Só que não, o pastor me deu um processo de cura e libertação. Você vai lavar o banheiro da igreja. Meu Deus. Meu Deus. Forte. A pastora tá rindo. Aí o pastor falou que é forte. Mas foi um processo de cura e libertação. Eu não entendia, né, na época. Aí eu olhei pra ele e, tipo, pô, o pastor me desafiou a aceitar Jesus, agora eu vou desafiar ele. Eu olhei pra ele e falei: pastor, você não tem um cargo melhor aí na igreja pra mim, não? Aí ele falou: não, vai ser um processo de cura e libertação. Eu falei: ah, beleza, vou lá lavar o banheiro. E passei os 3 meses lavando o banheiro da igreja, com excelência, porque eu aprendi na Bíblia que
para as coisas do Senhor tem que fazer com excelência. Eu, com 2 meses na igreja, na minha mente, eu já mentalizava aquilo. Poxa, na casa do Senhor tem que fazer com excelência, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, vou limpar o banheiro igual o banheiro de shopping. Vai ficar limpinho, cheirosinho. E quem aqui fazer alguma coisa, molhar o chão, vai tomar uma multa. Até o bispo da igreja dava uma multa. Bispo, pô, o banheiro tá molhado, agora não pode entrar. Eu tô limpando o banheiro. Foi isso, o processo de cura e libertação. Graças a Deus, Deus tem me alcançado dessa forma. Você que está chegando aqui no podcast História que Edifica, já vai compartilhando, dá um like aí. O Léo Black tem grande testemunho, homem de Deus, tem feito grandes trabalhos na música, gospel, e vai ser benção. Léo, seu período na Bahia, quem intercedeu pela sua vida? Minha mãe, Dona Nália, grande intercessora. Minha mãe até hoje, né, ela está viva e conta o testemunho. E por onde eu passo, eu conto o testemunho uma grande intercessora na minha vida foi minha mãe, Dona Nália, mãe de oração. Glória a Deus. E eu lá na Bahia, no fundão, lá, não sei nem o que eu fui fazer na Bahia. Eu fui para ficar uma semana na Bahia para conhecer meu avô, ajudar meu avô, porque ele estava doente. E de uma semana eu fiquei 4 anos na Bahia. 4 anos? 4 anos sem voltar para São Paulo. Porque eu cheguei na Bahia, eu conheci bastante parentes e eu não fiquei na cidade, né? Zona rural. E aí minha tia me levou para a zona rural. Chegando na zona rural, eu vi cavalo, eu vi gado, eu vi ovelha. Aí meu avô já me deu um chapéuzão, coloquei na cabeça, coloquei uma bota e fiz um curso de veterinário também. Comecei a cuidar dos animais e tal. E aí foi praticamente também um processo de cura e libertação lá também na Bahia. Glória a Deus. Passei por isso lá. Deus tinha um particular, né? Tinha, muito, no íntimo. Que a saudade quando batia de São Paulo, quando batia a saudade da igreja, que eu estava na igreja e fui afastado, me afastei dos caminhos do Senhor. E lá batia a saudade, pá, do movimento e tal, e eu estava no meio da roça. Quando eu cheguei não tinha nem energia, depois de 1 ano que veio chegar a energia na zona rural, lá na casa do meu avô. E aí depois eu voltei para São Paulo, né, me conectei novamente com a igreja e graças a Deus estamos aí servindo com amor e com alegria. Glória a Deus. Léo, tem mudanças na nossa vida que Deus ele permite que aconteça, que sempre é pro bem. Mas só que no momento do processo de mudança, nós não conseguimos entender, né? Não que conseguimos. A gente está vivendo aquela realidade daquele processo. Porque quando José ele foi tirado lá da família dele, que os irmãos colocaram ele lá no poço, e ele teve aquela mudança, ele nem entendia, ele só procurou servir a Deus, mas ele não entendia aquele processo, né? E talvez se Deus ele falasse para ele daquele processo, talvez ele não aceitaria, né? E eu acredito assim, que na nossa vida como cristão, muitas mudanças, no começo da mudança, quando começa a acontecer, pra gente é muito difícil. Sim. A pastora falou aqui um ponto muito importante, né? Do José. Às vezes o José, acho que ele pensava e falava, né? Por quê? E se ele perguntasse o pra quê? O propósito. O porquê é o questionamento, né? De nós todos também. De nós todos, até hoje, até hoje. Por que que tá acontecendo tudo isso na minha vida? Talvez você tá aí, tá ouvindo também. Por que que eu estou ouvindo o Léo Black, o pastor Clécio, a pastora Mônica? O porquê. Mas hoje em dia, hoje a gente tem a oportunidade de mudar o porquê, o pra quê. Como é que é? O porquê. Para o pra quê? Pra quê? Pra quê, Senhor? O Glória propósito do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Às vezes a gente não vê, não sente, mas lá na frente a semente, né? Que você plantou hoje, você vai colher grandes frutos. Tem muitos jovens que, quando ele está entrando, no momento que os jovens se entregam para Jesus e ele está no processo do mundo, e ele começa a ver as transformações, a primeira coisa que acontece é os amigos se afastarem. Meu Deus. Isso é notório, até nos dias de hoje. Eu lembro quando eu andava no movimento com pessoas também, e quando eu comecei a servir Cristo, parece que o Espírito Santo começa a nos afastar, ou eles afastam da gente, e fica aquele convite que é
aquele convite já não é mais para nós, Não. porque a gente fica incomodado. Até o ambiente. Você vai ter um ambiente para estar em alguns momentos ali com amigos, mas o ambiente já não faz mais parte da, da nossa vida. Da nossa realidade, né? E às vezes os nossos amigos chamam, vamos ali, vamos aqui, vamos tomar alguma coisa. Você não... Quando o Espírito Santo nos vem a nós de verdade, realmente, nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, muda os caminhos, Black. Pastor Clécio, eu gosto desse questionamento quando eles olham pra gente e a gente consegue sentir que a gente já estamos num caminho, né? Um caminho diferente, porque isso acontece comigo. Quando eu subo a favela lá, da onde eu saí, da quebrada e tal, o pessoal olha pra mim, pega e fala, é o Léo? É você, Léo? Eu falo, sim, sou eu. Mano, você tava preso? Quanto tempo? Aí eles olham, a gente começa a conversar, do nada um deles pega e fala, poxa, mano, você tá diferente, até o jeito de falar. Aí eles olham assim e falam, já sei, você virou crente. O Espírito Santo testifica, você virou crente. Aí eu já olho para ele e falo, poxa, a oportunidade que eu queria. Meu irmão, muito mais do que ser crente, do que uma religião, é que Cristo me salvou. E ele quer te salvar. Já é a oportunidade. Você orar pela pessoa ali e falar, poxa, minha vida mudou, Deus me deu uma família, me deu filhos, me deu um ministério, me deu trabalho. Irmão, eu tô aqui servindo e abençoando o próximo. Não estou atrasando a vida de ninguém. Glória a Deus. E você que às vezes critica que o seu irmão tá dando uma Bíblia debaixo do braço, colocou um blazer, um terno, se lembra-se, amanhã pode ser você. Porque Deus, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que te ama. Jesus te ama. Então, é muito bom, Léo, quando a gente chega em qualquer lugar, no mercado, na mercearia, e a pessoa fala assim, eu vejo algo diferente em você. É gostoso, exatamente. Né? Você tem um brilho diferente, mas é o brilho do Espírito Santo. Isso, é sobre isso, é sobre ele. Ele é lindo, maravilhoso. Léo, houve algum momento que pensou em desistir de Jesus? Não. Nunca. Mesmo na solidão, na tristeza, até nas loucuras das noites, das madrugadas, eu nunca pensei em desistir, porque quando eu usava drogas e quando eu saía do hall dos meus amigos ali, que eu ia para casa no meio da caminhada, eu sentia uma falta de alguma coisa, sabe? Tipo, pô, os meus amigos foram embora, agora eu tô sozinho, agora é eu e Deus. E sempre no meio da caminhada, muito doido, bagunçado, zoado, eu sempre clamava o nome do Senhor. Senhor, me ajuda a chegar em casa. Senhor, eu não quero morrer no meio da caminhada. Senhor, eu quero chegar em casa. Eu sempre chamava o nome do Senhor. E quando eu voltava no outro dia lá para o meio da baguncinha ali, do tráfico, né? Eu fiquei praticamente 4 anos nas drogas e ao mesmo tempo traficando. E aí quando eu voltava no dia seguinte, no meio da rodinha ali, a galera já enrolando um cigarro de maconha, eu já estufava o peito assim, tipo, irmão, hoje, essa noite eu dormi que nem uma criança. Aí os caras olhavam pra mim e falavam, como que você dormiu sendo que a mesma droga que você usou, eu usei e eu fiquei acordado a noite inteira. Aí eu estufava o peito e falava, porque minha mãe é crente. Minha mãe intercede por mim. Minha mãe sempre ora por mim nas noites, nas madrugadas. Eu sou blindado, irmão. Eu olhava pros caras e falava desse jeito. Os caras olhavam pra mim e falavam, pede pra dona Nália orar por mim. E aí eu chegava em casa na madrugada e falava, os meninos lá embaixo tá perguntando, falou que é pra senhora orar por eles. Aí minha mãe falava, eu vou descer lá embaixo qualquer dia. Eu vou chamar a presença do Espírito Santo, vou mandar queimar todo mundo. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo e não sei o que lá. E eu falava, meu Deus, se minha mãe descer lá, o negócio vai ficar embaçado. Minha mãe tinha, né, essa ousadia de, tipo, qualquer hora eu apareço lá. E se ela aparecesse em qualquer situação, era com uma Bíblia debaixo do braço, cheia de orelha, a Bíblia velhinha e tal. E ela, menino, aceita Jesus, essa vida não é pra você, não. Minha mãe sempre deu essas cartadas, irmão. Glória a Deus. Minha mãe sempre, né, se colocou na frente para representar o nome do Senhor, né? Ela se alegra muito em ver uma vida salva. E eu sempre falo, minha mãe tá viva para ver o que aconteceu na vida do diácono Leandro, na vida do Leandro, na vida do Léo Black. Glória a Deus.
Acho que a maior vitória para uma mãe, porque eu também sou mãe, Sim, é ver nossos filhos encaminhados. exatamente. E a nossa intercessão, ela tem poder, sabe, Black? Tem, Então, uma mãe, quando ela ora, ela clama pelo filho, Deus, ele move o céu. exatamente. Por isso que você está aqui hoje, porque você é fruto de oração. É. Por isso que nós aqui, sempre somos fruto, porque a nossa oração, ela tem poder. Tem. E é muito gratificante saber que a sua mãe, ela se colocou na brecha para interceder pela sua vida, porque ela não aceitou a situação que você estava. E nós, como mães aqui, é o meu apelo para todas as mulheres cristãs que têm seus filhos aí nas drogas ou perdido, ou aqueles que estão nas enfermo, né? Sim. Doente. Se coloque na brecha de oração. Se levante como guerreira de oração pelos seus filhos. Porque quando nós oramos, o Senhor, ele move o céu e muda a história. Olha que bênção. Exatamente. Nessa manhã, nós ouvir que, através da oração da mãe do Black, é por isso que ele está aqui. Porque Deus quebrou os laços, quebrou laço de morte, laço de enfermidade, para que ele pudesse estar aqui hoje fazendo a diferença na vida de muitos. Glória Porque a Deus. o seu louvor, ele tem alcançado. Sabe, Léo, o louvor, eu estava conversando com meu marido ontem, quando a gente começou falar sobre as perguntas, e a gente começou a falar sobre o louvor. Porque o louvor é a única coisa que não vai cessar no céu. A palavra, ela não vai ter mais efeito, a nossa oração, ela não vai ter mais efeito. Mas Deus, ele te colocou num posicionamento de algo que vai ser para a eternidade. Uau. Que é o louvor ao Senhor. E isso é muito lindo, isso é impactante, porque é através do seu louvor, né? E eu vou... É quebrantar os corações dos nossos jovens, sim. através do seu testemunho, da sua fala, dos louvores que Deus colocou no seu coração. Teve uma... Minha mãe falou uma vez pra mim, isso acho que uns 15 anos, acho que eu tava com 5 anos já nos caminhos do Senhor, que ela, através das orações dela, ela, tipo, eu não vou conseguir com as minhas forças, eu não vou atrás dele nas madrugadas, então eu entrego a vida do meu filho nas tuas mãos, Senhor. Ela, ela entregou. Eu entrego a vida do meu filho nas tuas mãos, porque eu não tenho mais forças para poder ficar atrás dele, correndo, orientando do que tem que fazer, do que não pode, isso e aquilo. E às vezes muitas mães, muitos pais, né, o que fazem, né, pastor? Amarra, coloca uma corrente lá, devido às drogas, né? A droga é muito forte, o cara quer pegar tudo, quer vender o que tem dentro de casa, quer vender até a roupa, até a alma o cara vende por uma pedra, né, de crack. E aí tem que fazer, né, amarrar a pessoa. Minha mãe não, ela entregou, eu entrego meu filho nas tuas mãos, Senhor. E aí começou o processo na minha vida. E ela continuou orando, intercedendo. Não se cansou de estar orando pela minha vida. Como você começou na sua carreira gospel? A gospel foi isso, né? A parte da vontade de cantar na igreja, do pastor de 22 anos, né, que me deu o cargo para lavar os banheiros da igreja. A minha carreira começou desejando estar no altar, no coral da igreja. E aí esse processo de cura e libertação passou por 3 meses. E aí o que aconteceu? Eu cheguei no pastor e questionei ele. Falei, e aí, pastor, tá na hora de mudar de cargo, né? Tá na hora de parar de lavar o banheiro. E aí os cultos de domingo, o que acontecia? Domingo à noite, o pessoal dentro da igreja e eu, tipo, na porta da igreja, olhando lá pra dentro e desejando estar no altar. E eu desejava estar no coral da igreja. E aí eu olhava tudo aquilo, eu falei, pastor, que dia que eu vou cantar lá em cima? Que dia que vão soltar o microfone na minha mão e tal, pra me mandar a letra e tal. E aí o pastor pegou e falou, Léo, é o seguinte... Domingo de Santa Ceia, o primeiro domingo de Santa Ceia, você vai vestir uma camiseta preta escrito coral, com letras de ouro, e você vai cantar no coral. E aí eu fui no domingo, todo alegre e tal, pá. Aí cheguei, subi, cantei, e foi na hora da Santa Ceia, que o pessoal passou servindo a Santa Ceia. Eu falei, olhei pro pastor e falei, posso? O pastor, pode. E aí eu ceiei ali, tomei a Santa Ceia e eu ouvi a frase do pastor falando, comei, bebei, esse é o meu corpo partido por vós,
fazei em memória de mim. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. E a minha vida fazendo um filme lá de trás. Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Eu ali com o cálice na mão, ouvindo tudo aquilo, chorando, não consegui nem mais cantar. E aí, foi tremendo. Foi tremendo aquele dia. Foi um marco na minha vida, na minha carreira, e até hoje eu lembro disso. Selou ali a sua comunhão. Selou a comunhão, né? Exatamente. Ali Deus estava escrevendo uma nova história na minha vida. E eu comecei dali. Esse foi o primeiro contato com a música. Léo, fala do seu chamado, louvor e adoração na igreja. Louvor e chamado na igreja é ver as vidas, né, salvas ali através das canções. Eu ouvi uma vez que a glória não é nossa, né? A glória é de Deus. Mas o que eu tenho ouvido e eu tenho desejado é que as pessoas venham mesmo testemunhar, né? Para mim pegar e falar, poxa, glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse testemunho. Glória a Deus que você ouviu o louvor e foi curado, né? Outro dia a gente estava numa igreja dentro do Paraisópolis, né? Isso marcou muito a minha vida. Isso vai fazer uns 6 meses. Um senhor de idade, 60 anos, com câncer cerebral, e os médicos já decretaram, você vai viver só 1 ano. E ali estava eu e minha esposa no altar louvando. E aí depois de uns 3 meses a gente se encontrou com ele. Ele falou, Léo, fui curado. Naquele dia que você estava aqui louvando ao Senhor. E aí eu tenho até o vídeo que eu estava cantando e eu segurava na cabeça dele assim, como segurando uma bola, sabe? Tapando os ouvidos dele, a orelha dele, e eu segurava ali, e eu pegava e falava, receba a cura, e eu já estava sabendo, né, que ele estava com câncer cerebral. E aí eu segurava ali na cabeça dele, receba a cura, e ele começava a falar em língua, mas ele não estava ouvindo nada, porque eu estava tampando os ouvidos dele, e receba em nome de Jesus, eu declaro sua vida curada através do altar, através do louvor. Depois de 3 meses ele chega e conta o testemunho. Léo, fui no médico e tô curado. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele mostrou o vídeo, a gente mostrou o vídeo para ele. Isso testifica o chamado, né? Isso nos movimenta... confirmando, né? Movimenta cada dia mais a gente servir com amor e com alegria, né? E um dia eu peguei e falei pro Senhor, Senhor, me leve para onde o Senhor quiser. Aí hoje tava chovendo, trânsito, busão lotado. E aí eu peguei e falei, Susamar, quando saímos de casa, Susamar falou, Léo, você lembra que você pediu? Eu falei, lembro. Senhor, abra as portas para mim. Quantas vezes os pregadores, cantores, né? A gente pega e fala, Senhor, abra as portas e tal. Quero ir em várias igrejas, quero ir em podcast, quero ter oportunidades e tal. Mas eu pedi, então eu não posso reclamar. Glória a Deus. Não posso reclamar. Se me chamarem, Léo, vem na missão. A gente tem que ir. Esse é o chamado. Ô, Léo, esse chamado é abençoado. Porque o louvor, ele prepara o coração da igreja. É através do louvor que Deus ele trabalha no nosso coração para que a gente receba a palavra, para que a gente absorva o que Deus ele quer falar na igreja. Então, Deus, ele tem um papel muito importante. Ele tem um chamado. Esse chamado é muito importante. É um chamado diferenciado. E através do seu chamado, Deus vai fazer coisas grandes. Amém, tá ligado. Na tua vida. Porque o louvor, ele liberta. O louvor, ele abre portas. Coisas grandes Deus vai fazer na sua vida através do louvor. Porque Amém. O louvor, ele faz isso. Ele faz isso na vida de todos. Aqueles que vai na igreja, que tá com o coração voltado para Deus, quando ele entra, quando você vem com o seu louvor entoando na presença do Senhor, que toca vidas, nós sentimos. E o Senhor, ele vai trabalhando. E da mesma forma que nós recebemos, você que está louvando, recebe da parte do Senhor. Sim, sim. Então, é algo maravilhoso. E é algo que não vai cessar. É um chamado, porque assim, você ser chamado para pregar, eu posso pregar muito. Mas quando chegar lá no céu, a minha pregação, ela não vai ter mais efeito. Não. Eu posso ser uma intercessora, porque eu sou uma intercessora. Eu posso ser uma intercessora, que eu intercedo pelo meu lar, pelos meus filhos. E eu posso ser essa intercessora, mas chega lá no céu, a minha oração não vai ter efeito. Mas o nosso louvor,
o teu louvor, o nosso louvor, lá no céu ele tem efeito. Sim. E às vezes, quando é muito assim maravilhoso essa questão do louvor, Léo, porque às vezes quando a gente vai louvar, eu falo, Senhor, me ajuda a entregar. Eu louvo em libras, né? Uau, que legal. E eu falo pro Senhor, Senhor, me ajuda a entregar aquele louvor que eu preciso entregar pro Senhor, que o Senhor receba. Porque se o Senhor receber, o surdo vai ser tocado. Vai. E se você cantar e Deus receber, nós seremos tocados. Pode ser um louvor mais simples, um louvor mais antigo, aquela canção que as pessoas já... essa canção é antiga, velha. Até o hino da harpa. Até hino da harpa. Pode ser essa canção antiga. Mas quando o Senhor recebe, sim, nós recebemos e somos tocados. Então, essa tem que ser a nossa... O nosso chamado, a nossa... Porque é muito importante, entendeu? Porque você tem uma responsabilidade. Tem, muito. Porque através do seu louvor, a igreja ela vai se sintonizar e receber a palavra. Porque tem pessoas que às vezes não estão na unção, ela canta, eu não tô falando de voz bonita, eu tô falando de unção. Sim. Entendeu? Ela canta, ela pode ter uma voz bonita, linda, mas quando ela tem a unção, a igreja é tocada. Exatamente. E é diferenciado, porque aí quando a gente vai receber a palavra, aí você vai sair diferente. E quando a igreja é tocada, você também é. Exatamente. E é todo mundo, é a comunhão, todo mundo recebe. Eu costumo sempre fazer um layout, né, quando eu chego em algumas igrejas, na questão musical. Às vezes a gente prepara um repertório, os músicos pedem um repertório. Léo, manda o repertório das músicas. Pô, eu mando. Mandei lá 6 músicas. Aí quando você chega na igreja, você sente, puxa, acho que não vai ficar legal. Melhor colocar essa música aqui que o pessoal vai receber mais. O pessoal vai entender, né, a dinâmica da música, do culto, da liturgia. O Espírito Santo vai te direcionando. Exatamente. Né? Aí do nada os meninos da banda falam, meu, você mudou tudo. Você mudou tudo, cara. A gente preparou uma coisa e tá um cenário, uma abertura, uma nota, um arranjo, e de repente o Léo desconstrói tudo. E é muito bom isso, ouvir a voz da igreja. Foi o que aconteceu no último evento que a gente estava, né? Eu tive a ousadia de pedir pro pessoal ficar de pé. Falei, vamos ficar de pé, que a gente está na casa do Senhor. E lá atrás tinha o quê? Uma santa, né? Tinha uma santa lá atrás e tal. Eu falei, poxa, vamos fazer desse ambiente a casa do Senhor, né? Casas de leis. Vamos fazer da casa do Senhor. Aí o pessoal levantou, todo mundo cantou. Aí veio as vozes. Foi muito lindo, foi muito emocionante. Eu senti a presença de Deus. Foi muito emocionante. Dia. O pessoal pegou e falou, poxa, poxa, Léo, você veio desengessado, né? A gente criou aqui um cronograma e tal, você meio que desconstruiu e trouxe a igreja aqui pra dentro. Glória a Deus. Foi muito bom, foi muito bom. Léo, você acredita que o louvor trouxe transformação na sua vida? Sim, trouxe demais. Tanto família, tanto no ministério, no dia a dia, nas conexões, network, amigos, né, que se aproximam. Louvor tem sido assim para mim, né? Praticamente o trabalho, o ganha-pão, né? Que eu ouvi esses dias da minha bispa, que ela pegou e falou, use o teu talento para tua prosperidade. Aí eu falei, eita, use o teu talento para tua prosperidade, mas não use você querendo, né, romper alguns, tentando invadir alguns lugares, mas deixa que o Espírito Santo de Deus sopre, né, o teu talento. Aí eu lembrei daquela canção. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Aí eu lembrei, eu falei, poxa, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos. Poxa, preciosos? O que é precioso hoje em dia, né? Você olha assim, poxa, isso aqui é muito precioso. Uau, esse relógio é precioso. Essa joia é preciosa, essa aliança é preciosa, né? Então é o talento, é o dom que a gente tem, que Deus nos deu, que é precioso, que a gente tem que cuidar ali, né?
e honrar o nome do Senhor através do nosso dom. Glória a Deus. Forte, hein? É isso, sobre isso. Forte, lindo mesmo. Em suas apresentações, porque eu sei, eu acompanhei, eu tive que estudar um pouquinho. Estudou o Léo Black, eita. Nas suas apresentações, em shows que você tem ido, onde o Senhor tem te levado, teve algum momento especial, uma experiência que você teve assim que te marcou? Porque eu sei que você tem ido em muitos palcos, em muitos locais, feito shows em várias partes aqui de São Paulo e aí no Brasil. Sim. Tem algum momento assim que você teve lá e que o Senhor, uma experiência que você falou, que você ficou, olha o que Deus fez, isso me chamou a atenção, que você saiu impactado? Eita, pastora. Tem várias, né? Eu vou falar não por um lado negativo, né? Mas foi um tempo que eu estava passando, praticamente o ano passado, que eu estava, depois da pandemia, me chamaram para estar indo no Rio de Janeiro, cumpri uma agenda na Penha, aí eu fui inventar de estudar a Penha, né? A Penha é o lado mais perigoso do Rio de Janeiro, praticamente, né? Aí o pessoal falando, mano, você vai pra Penha, mano, você tá maluco, o que você vai fazer na Penha? Derruba a agenda, lá é perigoso e tal. Aí perguntei onde é que era a agenda da igreja, aí fui pesquisar. Falei, poxa, eu vou, mano. Deus me chamou, eu vou. Vou lá no Rio de Janeiro. Primeira agenda no Rio de Janeiro. Falei, poxa, vai ser um caminho aberto. Aí eu fui, mas eu fui com tanto medo, mas o medo não era de tipo, né, da criminalidade do Rio, da Penha, sabe? De ser um bairro perigoso. Eu fui assim, tipo, poxa, eu tô deixando uma galera pra trás, minha família e tal. E aí eu fui com medo e voltei com medo. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as pessoas estavam esperando o Léo Black com tanta convicção que eu peguei e falei, gente do céu, é celebridade que tá chegando? Léo, por aqui. Léo, o hotel é aqui. Léo, é isso, é aquilo e tal. Aí eu fui vendo o agir de Deus ali, vendo o cuidado de Deus, né? E eu falei, poxa, as pessoas estão me blindando aqui, não porque o Rio de Janeiro é perigoso, porque é a honra do Senhor, né? E o pessoal me honrando ali e tal. E aí eu confesso que eu fui e eu cantei no domingo de manhã e eu me senti muito, tipo, querido, muito amado ali e saí dali com o coração, né, aquecido. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu voltei com medo também. E foi no lance da pandemia. Aí, tipo, essa depressão, essa onda que estava acontecendo uns tempos atrás, que todo mundo estava falando sobre a depressão, sobre ansiedade e tal, mas para mim acho que não foi nem depressão, foi ansiedade, né? Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a adotar, né, esse lance de ansiedade e tal, de agenda, de portas fechadas e tal, de ninguém tá ligando. Chega um tempo que ninguém te liga. Você deixa o celular aqui, você fala, poxa, ninguém falou comigo hoje, ninguém mandou uma mensagem. E aí eu passei por esse processo de ansiedade, mas assim, tipo, qual que é a próxima agenda, gente? Ninguém vai me chamar, é o meu ganha-pão, eu trabalho com música, né? Tenho os meus músicos também, né? Que eu gero emprego também, né? Se tem os músicos, gera emprego. É músico, técnico, assessoria, mídia, foto. E aí, tipo, tô deixando uma galera pra trás. Aí a vontade era, né? Não é nem desistir da música, não de Cristo. Entendi. Mas graças a Deus, o processo foi curtinho. Foi, acho que uns 6 meses de ansiedade. Aí eu coloquei isso aí debaixo dos meus pés. Fui pro monte, fui orar. Ai, glória a Deus. Fui pro monte, orei. E Deus tem tirado isso de dentro do meu coração. Não é porque a gente tem que viver, a gente canta, né? Você vai ter essa ansiedade, depressão, sendo que você canta sobre esperança, sobre alegria, o som da festa vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um som de aleluia e tal. Mas quem tá lá tá ouvindo você cantar, e você tá todo bagunçado, zoado, com depressão, com ansiedade. Não, eu não aceito isso. E minha esposa sempre falou, rejeita isso não tem nada a ver com você. Glória a Deus. Faça uma oração. Eu rejeito essa ansiedade. Olha, glória a Deus. Foi meio que uns confrontos assim, né? Tipo um tapa na cara do capeta. Sai fora daqui, ó.
Ninguém te chamou aqui. Sabemos que é um tempo do século, que é a doença do século. É verdade. A depressão, né? E a depressão, ela abate muitas pessoas. Abate. Tem muitas pessoas nos escutando agora. Estamos chegando praticamente no fim do podcast História que a gente fica. Deixa uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo, uma palavra para motivação para eles. A depressão não é simplesmente algo à toa. É uma frescura. Não é frescura, Léo. Pessoas estão tirando suas vidas. Exatamente. Agora, recentemente, um colega nosso, a filha dele veio se jogar no prédio. Verdade. Enfim, os nossos jovens estão tirando as Os vidas. adolescentes. Eles não sabem o que fazem. Às vezes não tem uma pessoa para conversar e às vezes vai conversar com a pessoa errada. Não pede orientação para a pessoa de Deus, ou a mãe, ou o pai. E às vezes as pessoas não querem, os jovens não querem se abrir. E às vezes se abre para a pessoa errada, Léo. Exatamente. Deixa uma palavra para essas pessoas que está passando por esse momento difícil, precisa, né, de uma força. Sim. Né? Sim. Vamos escutar um louvor, algo que impacta eles e venha libertá-los. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que, primeiramente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso já vai ser muito, muito edificante de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, né, nesta segunda-feira. E eu quero dizer, onde estiver chegando o som da minha voz, que o Senhor possa tocar, te curar, transformar. Se você estiver num quarto escuro, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, não sei que horas que você vai estar me ouvindo esse podcast, mas que o Senhor possa te tocar, te curar, te libertar, tocar na sua mente, e que tudo aquilo que está bagunçado na tua vida é só um processo de cura e libertação. Só basta você levantar suas mãos para o céu aí onde você estiver. Se você estiver na sua casa, dentro do busão, ouvindo, com fone no ouvido, levanta as tuas mãos. Se não quiser levantar as mãos, só fale: Senhor Jesus Cristo, muda a minha vida, muda a minha história. Eu não quero mais essa vida de derrota. Eu não quero mais viver debaixo desse jugo de escravidão, de que eu preciso fumar um cigarro, de que eu preciso usar um radinho, de que eu preciso colocar um risquinho de cocaína para ficar muito louco, para ficar monstrão, para ficar legal. Você não precisa disso. Você precisa de Jesus Cristo. Uma vez meu irmão virou para mim, pegou e falou: irmão, quando você experimentar Jesus Cristo, você vai viver para Cristo o resto da tua vida. Porque quando Jesus Cristo ele entra pelas tuas veias, você não precisa de mais drogas, você não precisa de drogas. Você precisa só de servir ao Senhor Jesus Cristo e compartilhar aquilo que Cristo fez na tua vida. Então você tem uma história. Isso que você está passando vai virar uma grande história para a salvação de outras vidas. Meu Deus. Amém? É isso. Se você crê, se você crê, você pode dizer: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha vida. E assim como um pastor de 22 anos de idade falou para mim: fazei prova de mim e vê que eu sou o Senhor na tua vida. E eu fiz prova do Senhor, né? Eu andava com uma mochila cheia de drogas, né? Chegava em casa, escondia a mochilinha para minha mãe não ver e tal, tentando passar um pano. Mas minha mãe de oração, ela sabia de tudo. O que ela queria era ver a transformação do Senhor na minha vida. E isso aconteceu. Eu não precisei ver minha mãe, né, morrer para depois eu, me arrepender de tudo aquilo que eu tenho feito, que eu fiz para a vida dela. Da tristeza que eu dei para ela, das noites que ela ficou sem dormir, né? E graças a Deus, a minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Glória. E você vai dizer isso daqui para os próximos dias. A minha vida é um milagre. Eu sou um milagre vivo. Cristo me salvou, Cristo me curou. É isso, gente. É isso. É sobre ele. Glória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Jesus Cristo é o caminho e o resto é beco sem saída, irmão. Se você cair no beco sem saída, já era. Pum. Aí você vai lembrar das orações do pastor, da tua mãe, do teu irmão, do teu pai. Você vai lembrar de onde você saiu. Na hora que você chegar no beco sem saída, você... Irmão, não tô jogando nada não, é só um alerta. É só um alerta. Quando você chegar no beco sem saída, e agora? E agora? Mas
Cristo é tão misericordioso que ele ainda nos dá uma oportunidade. Amém. Você pode chegar no beco sem saída e Cristo pode falar: vem, Glória a Deus. vem, você é meu filho. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado nos assistindo, passou por algumas mesma experiência e quer uma mudança de vida, venha conhecer esse Jesus. Esse Jesus, ele transforma a vida. Ele é o fôlego de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Quero agradecer, Léo Black, que está conosco. Podcast História que Edifica, nossos seguidores que estão nos acompanhando. Quero agradecer. Mônica, faz o seu. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desse episódio. Foi uma bênção. Obrigada, Léo Black, por essa manhã tão abençoada. E eu quero mais, quem sabe Deus prepara pra gente, para ele trazer ele mais uma vez, que foi uma bênção ele estar aqui conosco. E vocês aguardem, fiquem firmes e aguardem o próximo episódio. Deus abençoe. Podcast História que Edifica.